Um espectro ronda a Ásia, o espectro da solução final chinesa em Taiwan. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, pessoal. Mas antes, recados iniciais, like no vídeo, inscrição no canal, ativar o sininho, etc e tal, beleza? E no final comenta mais se você quer ver mais análises de geopolítica aqui no canal, beleza? Apesar de não ser análises renais, eu sugeriria que chamasse análises renatais esse quadro, tá bom, edição? Se você puder fazer isso aí. Se não, tudo bem, eu não tenho muito o que fazer a não ser aceitar. Beleza? Bom, vamos lá, pessoal. Vocês devem ter visto aí muitas notícias de que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, ela chegou a aventar a possibilidade de fazer uma visita oficial, ela que está em missão oficial em alguns países da Ásia, de fazer essa visita em Taiwan. Após essa possibilidade de ser aventada, as autoridades chinesas responderam de maneira muito dura, dizendo que se ela pousasse em Taiwan, eles responderiam de maneira muito agressiva. Eis que, no final das contas, a Nancy Pelosi chegou a divulgar a sua agenda com os países da região, mas sem colocar Taiwan no meio. Porém, autoridades norte-americanas, autoridades taiwanesas, a própria CNN chegaram a dizer que a Nancy Pelosi ela viajará para Taiwan. Então a gente está aí nos próximos dias, talvez hoje, talvez amanhã, com a possibilidade da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pousar em solo taiwanês e a partir disso as consequências serão, como que eu posso dizer? Serão terríveis para a humanidade, meus queridos. Então é um momento muito tenso e, assim, esse é um momento de tensão muito grande. Se você parar para conversar, por exemplo, com um chinês, ele vai te dizer, em sua maioria, que considera Taiwan parte do território chinês e, enfim, e que que Taiwan não tem essa independência e essa autonomia que acham que tem. Se você conversar com os taiwaneses, como eu já fiz, inclusive, deixar aqui até o izinho da minha live com o embaixador de Taiwan no Brasil, onde ele falou um pouco sobre a capacidade militar de Taiwan, o desenvolvimento de caças, de que eles têm caças dos mais modernos do mundo, de que estão desenvolvendo submarinos, de que estão com poderio naval nada fraco, né? E de que teriam ali alguma possibilidade de tentar se defender da China, por mais que se trate de um país, né? Se trate de uma ilha do tamanho do estado do Rio de Janeiro e a China tenha dimensões continentais, né? Mas é muito interessante você dar uma olhada nesse vídeo para também ver essa perspectiva dos taiwaneses. E por que existe essa cisão entre China e Taiwan? Principalmente porque em 1949, com a Revolução Comunista, com a Revolução Maoísta de Mao Tse-tung, a China ela tinha até então um governo feito por nacionalistas. E os que sobreviveram, é claro, fugiram para a chamada Ilha de Formosa, que hoje é chamada de Taiwan, e por lá eles criaram esse governo. Até então, Taiwan seria chamada como República da China e não a atual China pós-maoísta. Ou seja, daí partiu essa briga de dizer qual território seria a verdadeira China. Se Taiwan seria a verdadeira China ou se a China com Taiwan seria a verdadeira China. Deu para entender mais ou menos? Mas sei que é bem confuso, mas é exatamente isso que rola hoje. Durante a Guerra Fria, muitos países começaram a considerar Taiwan como o verdadeiro território chinês. Só que tudo isso mudou da década de 90 para cá, num movimento de ocidentalização dos países dissidentes, como Rússia e China. As medidas diplomáticas passaram a ser outras. Então o Ocidente, aí nesse caso, recuou em algumas questões diplomáticas e passaram a não considerar necessariamente Taiwan como o verdadeiro território chinês. Mas vamos aos tempos de hoje. Por que essa visita da Nancy Pelosi é vista como algo tão perigoso e tão ameaçador para a China? Primeiro, a gente precisa entender que a Nancy Pelosi ela não é bem uma novata na política, né? Muito pelo contrário, ela já é um dinossauro da política. Importante relembrar um caso quando, em 1991, 2 anos após o massacre da Praça Tiananmen, ela visitou o local e ergueu uma faixa, né, em homenagem àqueles que lutaram a favor da democracia dentro da China. Recentemente, ela chegou a demonstrar apoio a Taiwan, mas
sem dizer que aquele apoio ao Taiwan necessariamente seria um apoio à sua independência. Então, essa posição de dubiedade dela frente ao histórico, que já tem de críticas incisivas à China, deixa esse cenário cada vez mais perigoso. Em 1995 já houve uma crise por causa das relações de Taiwan com os Estados Unidos, quando o, até então, presidente de Taiwan visitou os Estados Unidos e Pequim logo respondeu com um bombardeio ali ao entorno de Taiwan. Eis que naquela época os Estados Unidos também responderam militarmente aquilo, mas claro, aquilo era uma outra época, a China passava por problemas econômicos que não tinha hoje, não era essa superpotência que a gente vê nos dias de hoje. Mas vamos lá, por que Taiwan é tão importante para o Ocidente? Primeiro, por causa do seu papel na Segunda Guerra, de ter sido ali uma espécie de protetorado para os Estados Unidos numa região até então dentro da China, perto da China, e tendo essas relações diplomáticas muito fortes com o Ocidente. E o segundo ponto também do ponto de vista estratégico, comercial, geopolítico da coisa. Hoje, Taiwan, né, que não ficou sendo dominada pelo Partido Comunista Chinês, foi um país que fez muitas reformas liberalizantes. E hoje é o país responsável por 90% da produção de chips semicondutores, que servem para vários tipos de novas tecnologias, de casas inteligentes, de carros, de celulares, enfim, de várias outras coisas. Além de ter a possibilidade, caso a China retome aquele território, de transformar aquilo num choke point, que seria uma área em que poderia ser inviabilizada grande parte do comércio internacional, a depender da medida que a China tome. Então, meus queridos amigos, a depender da decisão que a Nancy Pelosi tome nesse caso, a guerra na Rússia e da Ucrânia seria vista como algo de proporções absolutamente pequenas se comparada com o que pode causar uma possível guerra entre Estados Unidos e China, que teria proporções globais e seria aterrorizador para o mundo todo. É isso, vamos ficar aguardando aí, quiçá o possível fim do mundo. É isso, beijos e abraços.